O Ice Rei é uma das mãos que mais divide opinião entre os jogadores de pôquer. Ou você ama, ou você odeia. Mas uma coisa é certa: se o Ice Rei não é uma das mãos mais lucrativas dentro da sua base de dados, você está fazendo alguma coisa de errado. Hoje você vai entender por que o Ice Rei é uma mão tão forte e como começar a imprimir EV nas mesas com essa mão. Muitas das vezes o pessoal chega para mim e fala assim: pô, Juninho, jogar com Ice Rei é muito ruim. Eu tribeto, tô fora de posição, vem aquele flop nada a ver com nada. E aí, o que eu faço? Eu dou check, eu cebeto, eu vou cebetar, eu vou inflar mais ainda o pote. Parece que não tem o que fazer. Quando não vem o Ice ou o Rei, é péssimo. E hoje a gente vai entender que quando o Ice e o Rei não bate, o Ice ou o Rei, né, não batem, não é o fim do mundo. Ainda dá para brigar pelo pote. Eu estou aqui com uma amostragem de 175 mil mãos. Dentro dessas 175 mil mãos, 2.082 vezes eu joguei com Ice e Rei. Nessas 2.082 mãos, foram 2.469 dólares de lucro jogando NL50. Isso é um lucro de aproximadamente 50 bains somente jogando com Ice Rei. É um valor bem alto, né? Agora vamos lá. Nesse novo filtro, eu tirei as situações de all-in pré-flop e tirei as situações de que quando foram pro flop, bateu o Ice ou o Rei. Ou seja, quando a mão foi pro pós-flop, só tem flops aí que não tem o meu top pair. E como vocês podem ver, ainda restaram 1.653 mãos. E o mais absurdo, o lucro, 1.942 dólares. São praticamente aí 40 bains. 78,65% do lucro anterior. Foi ganho em situações que não foram ao pré-flop e que quando chegou a jogar pós-flop não teve nem o Ice e nem o Rei. Agora é claro, dentro dessas 1.653 mãos, tem muitas mãos que foram decididas no pré-flop. Às vezes eu levei uma tribet, forbetei e o meu adversário foldou. Às vezes eu levei uma forbet, fui ao in e o meu adversário foldou. E é por isso que o Ice Rei se torna uma mão tão lucrativa. O Ice Rei é uma mão que no pré-flop a gente tende a jogar muito agressivo com ela. E é por isso que ela imprime tanto EV nas mesas. Ela é uma mão que quando a gente enfrenta forbet, na maioria das vezes a gente quer ir ao in. Algumas vezes a gente pode até jogar de call ainda. E aí entra a questão do pós-flop com Ice e Rei. Não necessariamente a gente tenha que acertar o Ice ou o Rei para a gente poder brigar por aquele pote. Quando a gente é o agressor da mão, o que acontece na maioria das vezes quando a gente tem Ice e Rei, a gente tem a vantagem de range sobre o nosso adversário. Muitas das vezes as mãos do topo ali do range que a gente vai ter, o nosso adversário não vai ter. Então com isso a gente consegue colocar muita pressão no pós-flop e aproveitar runouts favoráveis para blefar. E tem um detalhe muito interessante sobre o Ice Rei, é que a mão não se encerra após o flop, ainda tem o turn e o river. Então mesmo que você não acerte o seu top pair no flop, ainda tem mais ou menos 25% de chance de você acertar ele nas streets futuras. Isso quer dizer que raramente você vai estar morto na mão, você vai ter sempre as suas duas overs. Eu separei algumas mãos onde eu não acerto o meu top pair e eu vou compartilhar com vocês a minha linha de raciocínio sobre como jogar a partir dali. Mas agora, antes de mostrar as mãos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa as notificações para não perder mais conteúdos como esse. Curte o vídeo, envia para aquele seu amigo que reclama que só perde com a Ice Rei e vem comigo. Então beleza, galera. Trouxe aqui 5 mãos que eu joguei. Vamos lá, essa aqui é a primeira. O jogador abre ali do EP contra a gente joga de tribet do small blind. Ele joga de call e vem esse flop. Nesse flop, por teoria, a gente vai ter uma frequência de check com os Ice Rei off ali. Se a gente somar o Ice Rei off com o Ice Rei suited, a gente vai ter uma frequência entre o bet e o check ali de mais ou menos 50%. E nesse tipo de textura, a size que a teoria mais gosta de usar é a size de 2/3.
mas eu não uso isso no meu jogo em stakes mais baixos. Até NL50 ali, eu não me preocupo com ficar fazendo a size correta ali, teórica, porque nesses stakes eu duvido muito que quando eu betar baixo aqui, os jogadores vão estar atentos para jogar muito de raise e explorar essa bet baixa minha. Então aqui eu opto pela size curta, o meu adversário joga de call, e aí vocês lembram daqueles mais ou menos 25% de chance de bater o Ás ou o Rei no turn ou no River? Então, o Ás acabou vindo no turn, e aqui eu não gosto de checar, que eu vou continuar atacando. O Ás é uma carta que eu quero continuar atacando bastante ali. Betei o turn, ele pagou, veio um River ali. Não vou falar uma blink total, mas é praticamente nesse board aqui dessas posições, né? Eu vou all in, meu adversário paga e ele tem lá Ás e Dama. Aqui a gente tem um Ás e Rei suited do começo da mesa ali. Eu abro, o cutoff joga de tribet. Eu com essa mão opto pela forbet, fiz uma size mais alta contra ele. Ele pagou e veio esse flop. E aí tem uma questão interessante ainda do Ás e Rei, né? Nem sempre a gente vai acertar o top pair, acertar o Ás ou o Rei ali logo no flop. Só que quando a gente fala sobre acertar o flop, a gente não está falando só de pares, né? A gente pode acertar draws ainda. No caso do Ás e Rei, quando for suited, a gente pode acertar flush draw. Os offs também podem, né? A gente ainda pode ter brocas ali no flop. Isso a gente também considera acertar, né? Uma parte do flop ali, pelo menos. Aqui eu joguei de check contra ele. Essa mão foi jogada já tem um tempo. Provavelmente eu já estava querendo jogar de check shove, simplificar aqui e bala. Mas acabou que o nosso adversário checou também. E aí o flush veio no turn. E aí a gente faz aquela aposta curtinha e ele vai all in. E aí joguei de call. Para minha surpresa, encontrei ele jogando de call ali com rei na minha forbet. Acho que ele pediu, né? Vamos falar a verdade, ele pediu para tomar essa. Mas beleza, vamos para a próxima. Aqui a gente tem um Ás e Rei do MP. Eu abro aqui o vilão ali do cutoff opta pela tribet. Aqui eu optei só pelo call, ele fez uma size mais baixa ali de tribet também. Veio esse flop, a gente joga aqui de check. Ele aposta ali mais ou menos meio pote. Por teoria, os Ás e Rei off com pausa aqui, ele chega a ter frequência de raise. Com o Rei de pausa, a frequência é até um pouquinho maior do que com o Ás de pausa ali. Mas aqui eu opto por jogar só de call. Foldar essa mão no flop a gente nunca vai foldar, né? Temos duas overs ainda, backdoor flush. No turn vem o nosso Rei, mais uma vez, aqueles 25% ali salvando, né? Eu jogo de check e aí ele faz uma aposta alta. Aqui no turn, em teoria, tem uma frequência um pouquinho maior do que no flop ali, de raise com essas mãos. Mas na prática, eu não gosto de dar esse raise aqui. Porque quando bate o rei, um spot que ele me tribetou cutoff contra MP ali, eu acredito que ele vai querer representar esse rei muitas das vezes e vai querer atacar bastante. Então eu jogo de call e tento manter os bluffs dele na mão. Paguei. No River ainda vem esse Ás, a gente agora, né, temos dois pares ali, a gente ganha de muita coisa do lado de lá, perde para muito pouca coisa, né? Jogo de check e aí eu me deparo com essa pedrada dele, ele fez aí 49 big blinds num pote com 68, aqui não tem conversa com Ás e Rei, né, aqui é all-in, e aí a gente pegou ele blefando, a importância ali daquele call no turn, né? Muito provavelmente se eu chovasse ele no turn, se eu desse um raise nele no turn, eu não extrairia mais esses 48 big blinds aqui. A quarta mão a gente tem aqui esse Ás e Rei do big blind, o botão ali joga de limp, o small blind opta por isolá-lo. Eu aqui fiz uma tribet, uma size um pouquinho mais alta, porque eu estou tribetando a ISO ali do small blind. O recreativo paga e aí o regular acaba foldando. E essa aqui é uma situação que eu faço muito com Ás e Rei, que é uma coisa que a gente tem que pensar o seguinte: boa parte das vezes a gente não vai acertar o flop, a gente só vai acertar o flop ali em média 30 e poucos por cento das vezes. Isso aí, igual eu já falei, a gente está falando sobre acertar pares ou draws ali, né? Então, 60 e poucos por cento das vezes a gente não acerta o flop.
O que eu gosto de fazer contra recreativo com essa quantidade de stack aqui nesse tipo de situação? Eu tribeto, deixo o SPR1 no flop, e aqui o Wise Rei eu tô chovando por valor contra ele, porque em boa parte das vezes ele não vai ter mãos para me pagar. Ainda tem chance de eu levar um call pior de algum Ace High, um Wise Valete, um Wise Dama dele do lado de lá, que está comitado com a mão e paga. Ainda acontece esse tipo de coisa. E quando eu levar call de um 10x, de um 7x, de um 5x, eu ainda vou ter duas overs contra ele. Então a gente vai all in, ele paga, bate o turn e o river ali, e ele tá lá com um Wise Dama que a gente havia falado, eu acabei puxando o pote também. E para fechar aqui a gente tem esse Wise Rei Suited, a mesa tá aqui com apenas 5 jogadores, eu abri no começo da mesa ali, levei uma tribet, dessa vez eu joguei de 4bet contra ele, ele pagou, fomos por pós-flop, né? Veio esse board 6, 6 e 7, eu cebeto numa size curta aqui, cebeto na size ali de 25% contra ele, ele joga simplesmente de call, e aí veio essa dama no turn. Nesse tipo de situação, eu vou ter uma frequência muito alta de 4bet com a dama. Então, quando bate essa dama, eu tenho muito incentivo a querer blefar essa mão. E principalmente pelo fato de eu ter o Wise Rei, porque eu bloqueio combinações dele do lado de lá, de Ás e Dama que pode ter jogado de call, e de Rei e Dama que também pode ter jogado de call. Então, eu aposto curto no turn, ele ainda joga de call, e no river blink ali, a gente vai all in, e aí ele acaba foldando pra gente. Então, como vocês viram aqui hoje, não é uma situação caótica quando o nosso Wise Rei não acerta em cheio o flop. A gente ainda tem a vantagem de range, ainda tem a chance de acertar nas streets futuras e ainda tem a possibilidade de puxar o pote usando a agressividade. Mas e aí? Me fala aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Aproveita os comentários também para dar sugestões para novos vídeos para eu trazer aqui para o canal. E é isso. Muito obrigado, tamo junto e até a próxima.